Homem do mundo, homem do jet set, celebridade, aviador, Também com um passado militar. Amante da boa vida, amante de belas mulheres. Falado não estamos falando de Howard Hughes. Eu sei que a maioria de vocês pensou nisso. Você pode ter se lembrado do antigo filme O Aviador, com Leonardo DiCaprio. Não é verdade, mesmo que haja muitas semelhanças. O personagem de hoje não é Howard Hughes. É outro personagem que, por um certo período, foi contemporâneo de Howard Hughes e teve uma trajetória bem diferente, pelo menos no que diz respeito ao resto de sua vida. Uma vida, no entanto, interrompida aos 44 anos. Uma vida aventureira e cheia de contradições. Uma vida gasta perseguindo a velocidade, perseguindo o risco, perseguindo sua carreira, seu desejo de se destacar, perseguindo a violência, perseguindo a notoriedade política. E não apenas isso, mesmo que isso signifique confrontar as personalidades mais fortes da época. O vídeo de hoje é dedicado a Ítalo Balbo, o homem que ousou desafiar Mussolini. talvez você tenha considerado como um aviador com Leonardo DiCaprio há uns anos atrás. Não, é verdade. Mesmo que haja muitas semelhanças, o personagem de hoje não é Howard Hughes. Já se disse de tudo sobre Ítalo Balbo. Há até mesmo um mistério que ainda paira hoje sobre sua morte, mas falaremos disso mais adiante. O que é certo é que se falou sobre a carreira militar de Ítalo Balbo, sobre sua paixão pela aeronáutica, ao ponto de ser reconhecido substancialmente como o fundador da Regia Aeronáutica, o que hoje é a Aeronáutica Militar. Não apenas se falou sobre a vida mundana de Ítalo Balbo, sobre suas amantes, sobre o quão fascinante e encantador ele era. Até mesmo no exterior, até mesmo para populações muito distantes da italiana. Muito se falou sobre Ítalo Balbo, mas quem era realmente Ítalo Balbo? Cresceu em Ferrara e depois se tornou um herói de guerra durante a Grande Guerra. Balbo teve uma infância um pouco tumultuada. Um rapaz esperto, inteligente, mas segundo alguns de seus professores na época, com pouca vontade de se aplicar e estudar. Em suma, o clássico poderia fazer mais. Ele pula o 5º ano do ensino fundamental para entrar direto no ginásio, mas enfrenta dificuldades. Seus pais o enviam para San Marino, em um internato para tentar fazê-lo avançar nos estudos. Não adianta. Enquanto isso, Balbo, com menos de 18 anos, se aproxima da política. Ele tem simpatias de caráter socialista e republicano, principalmente republicano. Afinal, a área entre Ferrara e a adjacente România de Ravenna é uma área de grande tradição republicana. E naquele período, no início do século XX, a demanda por reformas agrárias leva a toda essa área, a área do Polesine, a área ao redor do Po. As simpatias dos trabalhadores rurais pelo Partido Socialista. Começam a surgir enormes fraturas sociais, precisamente entre a força de trabalho agrícola e os patrões, os proprietários de terras, que têm ideias muito conservadoras. Neste contexto, o jovem Balbo cresce e se desenvolve a ponto de adotar a ideia intervencionista. Quando tinha apenas 18 anos, Balbo era um defensor convicto da necessidade do Reino da Itália entrar em guerra. Mas levará um ano antes que a Itália seja convencida pela Entente a denunciar a Tríplice Aliança. E para entrar na guerra ao lado do Reino Unido, França e Império Czarista. Vai levar um tempo. E quando a Itália entra na guerra, Balbo se alista, mas passa pouco tempo na frente de batalha, logo retorna para casa. O problema é que o exército real precisa de soldados e também de oficiais. Balbo consegue de alguma forma, ou seja, alguns dizem, com um pequeno empurrão devido talvez às suas amizades políticas, talvez à influência da família, obter a licença superior e, com isso, o posto de oficial. No corpo dos alpinos, ele é enviado para Cárnia, depois é enviado para o Piemonte, porque, enquanto isso, a importância de uma nova arma, a aeronáutica, está emergindo cada vez mais. Uma arma aeronáutica que é muito jovem. Pense que, essencialmente, o primeiro voo ocorreu cerca de uma dúzia de anos antes e que, em 1911, a Itália estabeleceu, digamos assim, um recorde não exatamente para se orgulhar, por ter realizado as primeiras ações de guerra do céu com aviões, ações obviamente rudimentares, mas Balbo é fascinado pelo potencial dos aviões. Ele se muda para o Piemonte para experimentar a possibilidade de voar.
O seu problema é chamado de Rota de Caporetto, porque após Caporetto ele não tem mais tempo para se dedicar ao voo. Ele é convocado novamente para a linha de frente da batalha. Ele lutará novamente e estará entre os oficiais que libertarão a cidade de Feltre após a Batalha de Monte Grappa. Veja, Balbo começa a se tornar um nome conhecido também porque ele volta para casa com honras e condecorações. Ele também volta para casa com uma namorada que tem sangue azul nas veias, um pouco como costumava se dizer. É uma namorada que é a Condessa Emanuela Flório, a filha do Conde Flório de San Daniele del Priuri. Eles se conheceram justamente durante a guerra. O problema é que o pai da Condessa, o Conde Flório, não aprova o relacionamento da filha, com o que ele considera ser um bom para nada, um patife, um homem de maneiras rudes e que vem do campo. O Conde Florio não gosta de Ítalo Balbo. Tanto é verdade que o casal deve esperar até 1924, quando o Conde Flório morre de morte natural, para poderem se casar. Balbo, a partir desse momento, ele busca cada vez mais um caminho para a política e a glória. Ele não tem um emprego. Ítalo o valoriza após a guerra. Ele não sabe o que fazer. Neste momento, ele se aproxima da maçonaria. Ele é iniciado em uma loja em Ferrara, a Gerolamo Savonarola, sob a obediência da Piazza del Gesù, a comunhão maçônica que surgiu alguns anos antes de uma cisão do Grande Oriente da Itália. Por outro lado, ele se aproxima novamente da política, mas não mais dos socialistas. Mantém amizades a nível republicano, mas a partir de 1920 entra em contato com o nascente Partido Nacional Fascista. Com os fascistas, Balbo realmente faz carreira? Inicialmente, ele solicita manter a dupla filiação, incluindo a republicana, mas seu pedido é negado. Quando o fascismo proíbe a maçonaria, já para os seus próprios membros, antes mesmo da lei sobre associações, sobre a qual já falamos em outro vídeo que convido vocês a reverem. Pois bem, Balbo vota contra, mas está em minoria. Há apenas outros 3 líderes que votam contra, com eles Cesare Rossi, Giacomo Acerbo e Alessandro Dudan. Então, ele é forçado a se colocar em sono, como se diz, ou seja, a abandonar a sua loja. Ele opta pelo fascismo em vez da maçonaria, iniciando assim sua carreira no movimento. Ele faz carreira porque assume o papel de Federal de Ferrara, e não apenas porque, como Federal de Ferrara, pode controlar a área. Ítalo Balbo se torna um regente do ar superior, como costumam dizer no ambiente. É alguém que controla tudo e que, acima de tudo, se coloca à frente graças à sua experiência no campo militar. Das esquadrões, as equipes punitivas, as camisas negras que vão confrontar os vermelhos, socialistas e comunistas. E que são pagas por isso pelos grandes proprietários de terras. Estamos no Biênio Vermelho, o primeiro pós-guerra. Os soldados retornaram da frente para a vida cotidiana nos campos, mas não há trabalho. Nas fábricas há greves, os grandes industriais, os proprietários de terras, financiam as milícias fascistas para que restabeleçam a ordem de acordo com o que eles pensam. Eles não confiam no Estado. Naquele período, Balbo organiza as esquadras. As leva para espancar todos os revoltosos, todos os camponeses que se opõem ao fechamento dos patrões. Quando um prefeito decide até mesmo proibir o uso público do cacetete, Balbo reage à sua maneira. Ele faz seus homens substituírem o cacetete por bacalhaus. Aqueles peixes secos que depois são reidratados e cozidos. Funcionam da mesma maneira. Não se é mais agredido com o cacetete, mas com o bacalhau. Os inchaços e hematomas são sempre os mesmos, mas diferentes. Depois da expedição punitiva, vamos comer. Parece tudo tão incrível, não? É um esquadrão quase bucólico. Mas não há nada para brincar. Realmente não há nada a fazer. Piadas à parte. A população de Ravenna percebe isso quando, entre 26 e 27 de julho de 1922, após o assassinato de um simpatizante fascista, Balbo organiza a Coluna de Fogo. Com ameaças, ele faz com que os prefeitos da área lhe entreguem alguns veículos nos quais carrega seus esquadrões. Ele os leva para Ravenna e, ao longo do caminho, incendeia e destrói todas as casas populares que encontra. Ele aterroriza o território que vai de Ferrara a Ravenna por 48 horas, afirmando seu domínio sobre o território. É neste período que Balbo se confronta com um político socialista muito enérgico, Giacomo Matteotti. Eles não se gostam, isso é pacífico. Nos comícios de Matteotti, sempre há alguma espiã enviada por Balbo que quer ser informado sobre qualquer coisa. Sabemos o que houve com Matteotti.
Sua vontade de denunciar as violências do regime emergente, as violências das esquadrões e certa corrupção generalizada lhe custará a vida. Primeiro, a marcha para Roma. Mussolini decidiu tomar o governo à força, apostando no medo do soberano, que, segundo seus cálculos, não terá coragem de aceitar a proposta do exército de declarar estado de sítio e atirar nos fascistas com canhões. Balbo, que já fez um nome e uma reputação para si mesmo, é chamado para liderar uma das colunas que deverão convergir para Roma. Michele Bianchi, escolhido pessoalmente por Mussolini, já é um dos quadrumviri. Balbo recruta os outros dois, Cesare e Maria de Vecchi, que, como ele, foram maçons na Piazza del Gesù e adormeceram. Após Emílio de Bono, que não é a primeira opção, eles prefeririam Teruzzi ou Gandolfo, mas eles estão indisponíveis por diferentes razões. A aposta é neste velho militar de Bono. Antes de chegar a Roma, Balbo demonstra toda a sua habilidade política indo a Florença, desarmando o que seria uma bomba terrível para o fascismo. Por que em Florença? Túlio Tamburini, chefe das Squadraxi, mirou nada menos que o Duque da Vitória, Armando Dias, que está na cidade para uma recepção. Tamburini quer prender e espancar todos os oficiais, incluindo Dias. Por quê? Eles se intrometem em questões fascistas. Balbo chega calmo e Tamburini liberta os oficiais. Ele ordena que a passagem de Dias pela cidade seja recebida com aplausos, lançamento de flores e tudo o que é devido a um herói de guerra. É uma jogada de propaganda excepcional. Talvez por isso o exército régio se suavize. Talvez por isso o rei da Itália não assine o estado de sítio. Talvez por isso. A marcha sobre Roma termina com sucesso, e Mussolini pode obter o tão aguardado cargo de chefe de governo. A partir desse momento, Balbo se torna um homem de governo. Entra para o Grande Conselho, torna-se comandante-geral da milícia voluntária para a segurança nacional. Em suma, as gangues que se entregam, uma organização de milícia paramilitar. Ele até funda um jornal, o Corriere Padano, que deve funcionar praticamente como o olho do dono em Ferrara e arredores. E a direção é confiada a um amigo pessoal de Balbo, Nello Quilici, o pai do famosíssimo Folco Quilici. Alguns meses depois, Balbo começa a ter os primeiros problemas. O primeiro problema vem justamente da sua área, de Argenta, província de Ferrara, zona rural. Lá, seus esquadrões mataram um padre. O arcebispo Dom Giovanni Minzoni foi morto a pauladas. Por quê? Porque Minzoni se opunha às práticas fascistas, porque Minzoni apoiava a juventude local, o ensino à juventude e as reivindicações dos agrários, dos trabalhadores braçais, daqueles que gostariam de trabalhar a terra sem morrer de fome. Benzoni é assassinado e todos olham para Balbo. Se foram seus esquadrões, a ordem só pode ter vindo dele. Mas no final, Balbo se safou. As acusações contra ele foram retiradas, muito provavelmente por interesse. O crime de Matteotti realmente deixa algumas consequências, mas ninguém acredita que Balbo possa estar envolvido. Além disso, o discurso de Mussolini em janeiro de 25 eliminará todas as dúvidas. 6 de novembro de 1926 é uma data muito especial para Balbo. Ele é nomeado secretário de Estado e ministro da Aeronáutica. Aquela aeronáutica que ainda é bastante embrionária, que por muitos anos viveu de experimentações, que foi confiada um pouco sob tutela ao exército rédio. Tão verdadeiro que durante a Grande Guerra todos os pilotos eram oficiais de cavalaria, bem, aquela aeronáutica se torna independente. Balbo, que ainda não tem a licença de piloto, a obterá. Em 1927, torna-se o nome protetor da aeronáutica italiana. Inicia a fundação da chamada Cidade do Ar. A Guidonia cria um centro experimental de pesquisa sobre alta velocidade em Desenzano del Garda. Promove a participação da Itália na Copa Schneider, a competição dedicada justamente à alta velocidade dos aviões. Em suma, Balbo se torna o patrono do que se tornará a chamada Arma Azul, a Força Aérea Militar. E é aqui que ele faz seus primeiros inimigos no exército, que vê o controle da nascente Força Aérea ser retirado. E na Marinha Real, porque Balbo se opõe ao pedido dos almirantes de terem aeronaves à sua disposição para reconhecimento, e principalmente baseados em terra, para acompanhar as equipes navais e para missões de bombardeio em altitude, ou seja, bem ao largo. O relacionamento com os outros militares será bastante difícil.
tornar-se-á crítico em setembro de 29, quando Balbo é reconhecido como general da Força Aérea com apenas 33 anos, muito jovem. Essa promoção relâmpago também não agrada a uma boa parte do meio militar, que se vê ultrapassada por este arrogante jovem da província de Ferrara. Porém, Balbo tem outros planos. Ele quer magnificar, mais do que o regime, o seu próprio papel na aeronáutica e começa-te a estudar demonstrações de impacto, os voos transoceânicos. O que havia conseguido, anos e anos antes, Charles Lindbergh, que voou sem escalas dos Estados Unidos para a Europa. Balbo quer repetir isso, não sozinho, em solidão, com novos hidroaviões que sejam um exemplo tanto da tecnologia italiana quanto da capacidade dos italianos de se destacarem. Mesmo no céu, a primeira voo para o Brasil em 1931 já é um grande sucesso. É um sucesso tão grande que o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, permitiu receber Ítalo Balbo no palácio. Já é algo, já é um sinal. Mas o maior sinal chega um par de anos depois. Em 1933, de 1 de julho a 12 de agosto, Ítalo Balbo lidera uma esquadrilha de hidroaviões durante o verão, de Robetello até o Canadá e os Estados Unidos. A chamada Cruzada do Decênio entra para a história, ao ponto que Balbo se torna uma figura pública, um personagem do Jet, um divo, uma celebridade, um homem que aparece nos selos, nas capas de revistas, nos jornais, nos programas de rádio, no cinema. Ítalo Balbo talvez se torne o rosto respeitável do fascismo no exterior. Quando chega a Chicago, o prefeito de Chicago até lhe dedica a Avenida Ítalo Balbo. E não apenas os Sioux, os nativos americanos lhe dão um título honorífico. O chamam de chefe águia voadora. É tão incrível a popularidade de Ítalo Balbo que até na Itália alguém começa a fazer algumas perguntas. Além disso, diferentemente de Mussolini, Balbo fala bem inglês. Ele aparece na rádio americana e faz um discurso em inglês, explicando, ilustrando o voo transatlântico e dando brilho ao seu país. Para os ítalo-americanos, mas ainda mais para os americanos, os WASP, que sempre olharam com suspeita, para não dizer pior, para os italianos. Com Balbo a música muda. Balbo é uma personagem, temos que levar em consideração. Ao seu retorno à Itália, Balbo é promovido a Marechal da Itália, o máximo que ele poderia aspirar. Mas naquele momento, Balbo também percebe que fez um inimigo muito poderoso. Não é um general, não é um almirante, não é um padre católico, nem mesmo um antifascista. É o pior inimigo que ele poderia ter. É ele, é Mussolini. Sim, porque o Duce não aprecia. Mussolini percebeu que Balbo está roubando seus holofotes. No exterior, fala-se muito mais de Ítalo Balbo do que de Mussolini e do fascismo. Isso realmente não agrada ao ditador. Chega ao ponto de Mussolini proibir os jornais de publicar o nome de Balbo mais de uma vez por mês. O ministro do Povo orienta com precisão. Balbo se tornou um estorvo e se tornará cada vez mais incômodo e desconfortável, porque Balbo se tornará a voz crítica do fascismo. Balbo, por exemplo, não gosta da aliança com Hitler, a considera desproporcional, perigosa. Ele não gosta da aventura na Espanha. Após a conquista da Etiópia, que de qualquer forma custou muito em termos de dinheiro, e não apenas para a Itália, as forças armadas italianas precisariam se reorganizar, se modernizar. Em vez disso, Mussolini embarcou na aventura enviando 4 divisões, disfarçadas de tropas voluntárias, para a Espanha, com o dispêndio de materiais e dinheiro. Dinheiro que poderia ter sido usado de outra forma. A aventura na Espanha é cara e não traz nenhum progresso tecnológico, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Alemanha nazista, que pode, ao contrário, testar em campo os Stukas, os Heinkel e os canhões Flak de 88 mm. As tropas italianas não estão se saindo bem na Espanha. E Balbo está ciente disso e começa a criticar o regime. Torna-se ainda mais crítico em 1938, quando Mussolini, para agradar Hitler, promulga as leis raciais. Balbo não gosta disso um pouco porque tem amigos judeus. Ele cresceu em Ferrara, perto da família Ravenna, uma família judia muito proeminente na cidade. Ele mesmo é amigo da família Ravenna e tem muitos amigos judeus. Alguns deles também são membros do Partido Nacional Fascista. Balbo não aprova quando é enviado para a Líbia, em uma espécie de exílio dourado, longe de Roma, longe da mundanidade, longe dos holofotes.
Balbo administra a colônia como ele quer. Ele é forçado a se submeter às leis raciais, obrigando os comerciantes judeus a manterem abertos aos sábados, a não observarem o Shabat, mas não toma medidas restritivas. Ele não prende judeus mesmo quando solicitado pelos alemães. Não é o seu jeito de agir, ele não acredita nessas coisas. Fica ainda pior quando Hitler assina, através do seu ministro Forre, muito mais do que deveria. O pacto com Stalin é uma espécie de insulto para Balbo, que acredita que o alemão exagerou. Que ele tenha quebrado o pacto de aço assinado apenas algumas semanas antes com a Itália. Em suma, Ítalo Balbo torna-se o inimigo número 1 de Benito Mussolini na Líbia. Balbo traz sua experiência, traz seu carisma, traz seu modo de organizar a vida, funda escolas, funda associações de assistência, promove infraestruturas. Tanto é verdade que a estrada costeira será chamada em sua homenagem Estrada Balbia. Ele ajuda os colonos italianos que chegam da Calábria e do Vêneto para tentar transformar o deserto em um pequeno jardim, especialmente no Gebel Cirenaico, onde o trabalho dos agricultores italianos também levará à construção de um aqueduto. Quando a guerra estoura na Europa, Balbo implora a Mussolini para não se juntar à loucura de Hitler. Balbo sabe muito bem que a Itália não está pronta. Não está pronta naquele momento. Não estará em breve. De acordo com os cálculos de Balbo e de outros militares, levariam 2, talvez 3 anos para que a Itália estivesse pronta para entrar na guerra, independentemente do lado que iria apoiar. A Itália não pode se dar ao luxo do esforço. Mas no final, Mussolini se deixará deslumbrar pelos fáceis sucessos de Hitler. Primeiro na Polônia, depois na Noruega, finalmente no Benelux, na França, para entrar no conflito. A famosa frase das centenas de mortos para jogar na mesa da paz. Balbo não está contente. Balbo definitivamente não é favorável. Mas Balbo é forçado a obedecer. E a situação militar na Líbia parece imediatamente bastante complexa. Não tanto? Pelo duplo fronte, porque, afinal, com os franceses há apenas pequenas escaramuças na fronteira. E após pouquíssimos dias de guerra, a França capitula, fechando justamente a frente tunisiana. Os problemas estão à direita, na Cirenaica, nas fronteiras egípcias. Balbo está no comando de um exército, mas é um exército a pé, sem uma verdadeira componente blindada. Os poucos tanques que existem são péssimos. São os tanquetes L3 ou são os tanques M11, que têm um valor bélico muito, mas muito limitado. Enquanto os ingleses, que são numericamente inferiores, apostam na mobilidade. As picadas de alfinete, as patrulhas de carros blindados que irrompem da fronteira, atacam os pontos fortes, os aterrorizam. Às vezes colocam as guarnições em fuga e depois retornam ao Egito. Balbo Fabo faz o que pode, requisita os caminhões, monta peças de artilharia ou metralhadoras, inventa as chamadas patrulhas de caminhões, que fazem o trajeto entre os vários pontos fortes ao longo da fronteira, para tentar interceptar ou dissuadir o carro blindado dessas investidas ofensivas. Depois, ele aproveita sua amada arma aérea. Aproveita os aviões que existem para tentar limitar as incursões do carro blindado. Inclusive, em meados de junho, ele se deixa fotografar depois que seu avião atacou um carro blindado inglês, isolado no deserto, e o forçou a se render. Esta é uma das últimas fotos de Ítalo Balbo, pois, em 28 de junho de 1940, ele decidiu decolar de Derna, com o objetivo de alcançar a fortaleza costeira de Tobruk. Balbo assume o comando de um trimotor SM-79, um trimotor muito comum na aeronáutica real. É um avião de bombardeio tático, torpedeiro, de transporte. Pode fazer um pouco de tudo. Bastante versátil, não tem as capacidades de um bimotor, mas é muito difundido e utilizado. Ele assume o controle deste SM-79 e é acompanhado por outro trimotor. Começa a voar e é informado que em Tobruk há uma incursão aliada. Nem da terra ou céu, bombardeios não nos afetam. O avião de Balbo e o outro SM-79 chegam a Tobruk quando a incursão aérea aliada já terminou há algum tempo. Balbo vê da cabine de pilotagem as colunas de fumaça que sobem da área do porto, onde os britânicos atingiram alguns depósitos de gasolina. Ele quer pousar, quer entender a situação, quer pousar tão rapidamente que não avisa. O ator de controle de Tobruk. Ele está convencido de que a pintura, o fato de ser um trimotor, o nome e o código na fuselagem do seu avião sejam suficientes para identificá-lo. Mas não é assim, porque, enquanto seu avião está se aproximando do aeroporto, justamente do porto de Tobruk, parte um tiro de artilharia antiaérea.
Muito preciso, guiado pelo antigo cruzador San Giorgio, um antigo navio de guerra, que foi ancorado na baía como uma bateria flutuante. Disse que justamente um tiro disparado de um dos canhões do San Giorgio consegue acertar em cheio o avião de Balbo. O avião que o acompanha, guiado pelo General Porro, faz uma manobra diversiva, evita os tiros e vai embora. O de Balbo, que estava finalizando a manobra de aproximação ao aeroporto, é atingido em cheio, a ponto de pegar fogo e cair no chão. Todos morrem, Balbo morre, seus copilotos morrem, até mesmo Nelo Quindici, que estava com ele, morre, provavelmente para documentar o voo do Marechal da Itália, também governador da Líbia. E é neste momento que nasce a lenda negra sobre a morte de Italo Val. Neste momento que mais de uma pessoa se pergunta, aquele tiro de canhão, aquele tiro antiaéreo, foi um fatal e trágico acidente ou foi intencional? Talvez quisessem eliminar um inimigo, os Mussolini, ou aproveitaram para resolver um problema do regime pela raiz. A Condessa Flório, viúva de Ítalo Balbo, está convencida disso. Ela sustentou por muito tempo que a morte de seu marido foi orquestrada pelo próprio Mussolini. A viúva Balbo, a senhora Flório, está convencida disso, ao ponto de informar o fato ao prefeito de Ferrara e denunciar ao chefe da polícia. O chefe da polícia, que faz o relatório, Roma, e recebe pedido para manter a senhora calma e ainda assim controlar seus movimentos. A senhora não ficará quieta, continuará pelo resto de sua vida. Ela chega a dizer que o marido era contra o conflito e que alguém em Roma queria vê-lo morto a todo custo. Não basta que o suposto autor do golpe assassino, o chefe Cláudio Marzola, do cruzador San Giorgio, diga que foi um acaso, assumindo a responsabilidade por aquele golpe fatal. Também não basta que as várias investigações conduzidas ao longo do tempo, não apenas pelos militares, mas também por pesquisadores independentes, afirmem que foi de fato uma trágica fatalidade. Até mesmo homens de direita como Indro Montanelli e Mário Servi, autores de uma série intitulada História da Itália, que para quem não a tem, eu convido pelo menos a folhear, pode ser encontrada em todas as bibliotecas da Itália. Eles sustentaram precisamente a tragicidade. Arrigo Petaco, talvez um dos maiores historiadores no que diz respeito à Líbia, e não só, também confirmou a tese do trágico acidente. No entanto, as teorias da conspiração continuaram a circular, a ponto de que alguns anos depois, vários anos depois, Pouco Quilici foi abordado por um guarda-marinho, um ex-guarda-marinho chamado Aldo Massa, que naquele dia de final de junho de 1940 estava em um bunker costeiro em Tobruk e notou a presença de um submarino italiano na baía. O Marcantônio Bragadino, que não deveria estar lá, que não estava registrado em lugar nenhum, que havia chegado pouco antes da incursão aliada e que havia partido pouco depois que o avião de Bari caiu no chão em chamas. Talvez o golpe fatal não tenha partido de San Giorgio, mas deste submarino. E se foi assim, por que o Marcantônio Bragadino chegou à Baía de Nápoles e partiu imediatamente? Por que não assumir a responsabilidade? Responsabilidade, sem dúvida, essa é uma tese instigante. Claro que não há uma prova tangível de uma vontade plena de Mussolini ou de algum outro líder para matar Ítalo Balbo. O que sabemos é que com a morte de Balbo, basicamente morre a colônia italiana da Líbia. Morre porque no lugar de Balbo voltará Rodolfo Graziani, o açougueiro do Gebel Cirenaico, o homem que antes da chegada de Balbo havia aterrorizado as populações locais com campos de concentração, com represálias, com massacres indiscriminados. Graziani também será o autor da derrota de Sidi al-Barani, no início de dezembro de 1940, que será acometido por uma crise de nervos tão grande que fugirá com os restos de suas divisões até Sirte. Então chegará outro homem, um homem de traseiro baixo e maçãs do rosto salientes, para tentar corrigir a situação. Mas ele encontrará uma colônia da Líbia dividida ao meio, um Gebel invadido pelos ingleses. O aqueduto, aquele aqueduto que os colonos italianos haviam construído com tanto esforço, devastado e movido para o Egito naquele ponto para fornecer água fresca às tropas britânicas. É uma situação militar bastante grave. Um homem que veio de longe para tentar arrumar as coisas. Um homem sobre o qual falaremos em breve em uma série dedicada a ele. Um homem chamado Erwin. Obrigado a todos.